Olá, pessoal. Você está aqui no Turma do Fundão, que é o quadro de toda quinta-feira no Nada Trivial, onde a gente fala de neurociência aplicada à educação. Eu gostei do nome, porque, no fundo, eu sempre fui da Turma do Fundão. E eu gosto daquele lugar ali da crítica, mas. Porque também sempre fui bagunceira, não vou ficar escondendo, não. E também é legal, porque, sabe, as pessoas podem ver que, mesmo você não sendo a primeira aluna da classe o tempo inteiro, às vezes eu até namorei com esse lugar de melhor aluna e tal. E é sobre isso que eu vim falar com você hoje. Por que, às vezes, a gente é super bom, às vezes a gente é mediano em alguma coisa, e às vezes a gente se considera muito ruim a ponto de dar brecha para que a ideia de que existem diferentes inteligências e que a gente vem meio vocacionado para uma delas tenha bastante, sabe, penetração na nossa sociedade. Porque a gente, de uma certa forma, sente isso. E eu acho que nós não estamos falando de uma questão de aptidão, nós estamos falando de uma questão de interesse, às vezes até de facilidade, às vezes até de modelo, sabe, de padrão que rapidamente você consegue perceber e começa a aplicar em várias coisas e funciona e faz sentido. Então, vejam, uma pessoa que tem muita aptidão ou que tem muita habilidade em um determinado setor, como edificações, fazer projetos, fazer cálculos, fazer ângulos, entender o ângulo, calcular, entender como é que usa os. Pô, essa pessoa ela vai entrar em contato com aquilo e ela rapidamente vai entender o charme da lógica, da elegância, muitas vezes, de um raciocínio. Em todas as áreas do saber você vai encontrar isso, porque o ser humano ele explorou todas as áreas de conhecimento já de forma muito profunda. Então a gente já sabe muito sobre muita coisa. E aí fica super interessante quando você consegue entender o quanto que, tanto porque nós criamos, quanto porque nós identificamos, descobrimos, o quanto que é interessante o mundo que nos cerca. Mas para a gente poder se interessar e para a gente poder navegar, nós precisamos ter ferramentas, nós precisamos conseguir minimamente criar ali alguns poucos raciocínios, fazer algumas hipóteses e perceber que elas não estão totalmente equivocadas, fazer boas perguntas. Isso vai dizendo que você realmente está conseguindo compreender a dinâmica daquilo e você vai se aprofundando e você vai muitas vezes conhecendo aquilo em detalhe, né? Foi exatamente isso que aconteceu comigo em relação ao cérebro. Ah, você já tinha interesse? Caramba, sim. E foi por isso mesmo, né? Porque a hora que eu olhei e entendi, a hora que eu realmente me encantei, que eu falei, nossa, estou diante aqui de um negócio que é de outro universo, que foi quando eu comecei a entender os mecanismos de ação dos medicamentos. O quanto de engenharia a gente não tinha que usar para provar que uma determinada substância tinha um dado efeito e que não tinha outros tantos que a gente precisaria eliminar. A farmacologia é uma elegância em termos de raciocínio humano. E é óbvio que eu não estou, né? Vou começar a fazer fusquinha aqui, pode escrever nos comentários a sua área. E foi o que eu comecei dizendo: todas as áreas são encantadoras quando a gente chega a um determinado nível de conhecimento. O negócio é que demora para chegar lá. Ou justamente porque cai uma ficha, você rapidamente chega num nível que você começa a conseguir elaborar, que você consegue se relacionar com aquele conhecimento e o mais interessante, começar a fazer hipóteses. Então, olha que interessante, é só você ajudar o outro a fazer as hipóteses e ele começar a arriscar, né? Essa semana, na tutoria do nosso curso de Neurociência Aplicada à Educação lá da Santa Casa, estão aproveitando e já fazendo jabá, ainda que hoje seja o dia de falar da educação inédita, né? Não falei ainda, mas falo agora. O quadro Turma do Fundão é um patrocínio da educação inédita. Antes que entre a propaganda do YouTube, entra a minha, entendeu? Tipo, e a Educação Inédita é a empresa que eu tenho o prazer de comandar junto com a Elaine Liss, que comanda muito mais do que eu, e recentemente, aqui, se você procurar o último Turma do Fundão, a gente está contando justamente o trabalho que a gente realizou em Barueri,
Então é esse tipo de trabalho e outras tantas coisas que a educação inédita pode fazer pela sua escola, pelos seus professores, pelo seu grupo de amigos que são professores que querem fazer um curso de neurociência, e querem um atendimento especializado, customizado, procura educação inédita, tá bom? Vamos voltar à vaca fria aqui, olha só. É o interesse, é a capacidade de você, através das suas habilidades, das suas funções executivas, manusear aquele conteúdo. E às vezes, obviamente, porque existe uma genética da inteligência que favorece a construção de conexões, isso aí é inegável. Ou, pelo menos até esse momento, irrefutável. Né? Porque o inegável é tipo assim, não se pode negar e tal. Pode-se, sempre se pode. Mas nesse momento é irrefutável essa ideia. Né? E essa genética, ela está fazendo o quê? Ela está favorecendo fazer as conexões, mas as experiências precisam ser vividas, certo? Então, o interesse ele vai ser esse start, de alguma forma. Às vezes, quando você pega crianças que têm desenvolvimento atípico, como no TEA, no transtorno de espectro autístico, você vai ver que esse interesse é tão grande, porque aquele padrão que é encontrado ali, ele satisfaz a vivência do indivíduo, e o indivíduo não precisa ficar se relacionando com coisas novas, que para eles é custoso, por várias razões. Eu não vou entrar no mérito aqui, porque a cada mês avança o conhecimento nessa área e definitivamente a gente precisa estudar muito para poder falar com propriedade, né? Vocês estão acompanhando aí a cachorrada, né, passeando, porque no começo você fala assim, será que é um fundo? Será que é chroma key? Daqui a pouco vai passar cachorro. Não, é a vida real. Aqui é um lugar delicioso, que eu vou ter a oportunidade de compartilhar com todos vocês que estão por aí e que vão poder querer passar uma imersão por aqui. É um lugar que eu estou preparando para fazer esse tipo de coisa. Mas então é isso. Vamos pensar em como que a gente usa o interesse a nosso favor. Tem algum truque nessa história para a gente despertar o interesse? A gente precisa rapidamente mostrar essa potência. A potência do curioso, a potência da relação, do relacional, dos conjuntos, do modelo de funcionamento, da lógica que está por trás. Então, beleza, no negócio da engenharia, vamos discutir motor, bomba, não sei o que. Precisa rapidamente entender que tem um princípio ali que é lógico, porque senão a gente vem, porque 2 mais 2 e tal, e fica nas operações e tal. Aí a pessoa até vê um sentido nisso por causa do cotidiano, né? Mas não está efetivamente desenvolvendo um pensamento matemático, certo? Então, o interesse ali na matemática é um pouco para falar sobre, olha como que a matemática encontra padrões. Olha como que a gente consegue, a partir da matemática, falar sobre, olha, até número primo dá para discutir que é um padrão, sabe? Porque você começa do curioso, começa falando do primo, depois vem explicando que existem os múltiplos, existe a tabuada e existe um monte de coisa, sabe? Faz algo surpreendente, que mostre para o indivíduo que aquilo é curioso, que aquilo é interessante, sabe, a tabuada, a primeira que tem que ensinar não é a do 1 que não tem nem o que fazer, né? Porque a do 1 só confunde, sabe? Só confunde, porque não tinha que fazer vezes 1. Então, para que vai fazer vezes 1? Não tem sentido fazer vezes 1. E a mais interessante é vezes 9, que você mostra que tem um padrão ali. E ele começa a tentar entender esse padrão para os outros. Então, ele vai na do 8, ele já não vai diminuir 1 só, ele vai diminuir 2. E aí, quando ele está do 3, ele soma 3, ele vai percebendo os padrões. A matemática é sobre padrão. É por isso que não é para decorar a tabuada, mas é para saber de cor. É uma coisa estranha, né? Mas é sobre isso, pessoal. Então, vou ficando por aqui para não fazer aqueles vídeos monstruosos. Truque do interesse. Escreve aqui nos comentários se você já descobriu qual é o truque do interesse. Para mim é o que está no bizarro, é o que está no estranho, é o que está no curioso. Eu, quando converso com crianças pequenas, esse barulho voltou, esse barulho é o inferno. Ele é o sistema de resfriamento da energia solar. Esse lugar aqui que eu vou compartilhar com vocês, ele vai ser absolutamente sustentável. Ele vai ter energia solar, ele vai ter reciclagem de água, vai servir para educação ambiental, vai servir para um monte de coisa, vai servir para bem-estar das pessoas. Quando eu penso grande.
Mas é isso aí, se você ficou até aqui, compartilha esse vídeo com alguém. Curte aqui, não sai sem deixar sua curtida, é tão importantinho pra gente. E daí já segue o canal se você não segue. E vamos torcer para que as pessoas que você compartilhou também sigam para a gente crescer rapidinho aqui, porque aqui a gente vai tentar buscar o âmago das questões. E você que está aí desse lado pode me ajudar nos comentários a aprofundar o questionamento e falar de autores que já trataram dessa perspectiva e falar de perspectivas que sejam novas para mim. E a gente vai avançando nessa discussão. Mas qual é o truque que tem por trás de produzir interesse das pessoas em determinados temas, em determinadas estruturas, né? Ou é tudo sobre disciplina? A disciplina dói tanto para a gente, ou precisa sempre de disciplina, e a disciplina é a paga que a gente tem que dar para a vida, para que ela nos deixe gozar dela, gozar nela. É isso aí, pessoal. Um beijão, até a próxima.